Oi pessoal, eu sou o Paulo Mohamed do canal Comendo Saber e eu vou falar hoje sobre algumas coisas que são prejudiciais na nossa alimentação. Quem viu meu post aí que eu falei sobre o homem-máquina já entende um pouco sobre isso, que é sobre aqueles alimentos, tudo aquilo que a gente ingere que não faz bem, que nos atrapalha, que não deveria, a gente não deveria estar ingerindo aquilo. Por que eu vou falar sobre isso? Porque é uma das coisas que mais tem dado problema para as pessoas hoje, de saúde. E é assim, uma coisa que você ingere que te faz mal, ela pode fazer um efeito dominó. E são várias coisas que atrapalham na alimentação. Só que hoje eu vou falar apenas de uma coisa. E eu vejo que é a coisa que mais pega, que mais atrapalha. Que é, vamos ver se vocês adivinham, o açúcar. Exatamente. Esse produto que está em todos os supermercados, tem produtos com açúcar, vários produtos com açúcar nas prateleiras, e que o mundo todo consome em grande quantidade. Porém, poucos são aqueles que sabem o que realmente é o açúcar. Poucos sabem que o açúcar ele não tem uma função benéfica para o nosso organismo. Pelo contrário, ele tem várias funções que vão prejudicar. O açúcar, ele é meio que um vilão oculto, porque as pessoas não têm consciência. Elas estão tendo diabetes, elas estão tendo problemas de pressão, problemas... A obesidade em si, que é uma doença, e que acarreta vários outros problemas, doenças cardíacas, e o açúcar ele tem influência nisso. Mesmo que não diretamente, mas ele que proporciona um ambiente para que todos esses problemas, essas doenças aconteçam. Porque quando você consome o açúcar, ele vai para a sua corrente sanguínea e ele vai fazer um estrago no seu organismo. Quando ele vai para o cérebro, por exemplo, ele tem um efeito muito parecido com o que a cocaína tem. Por isso que as pessoas são dependentes do açúcar. O açúcar causa dependência química. As pessoas dão isso para os seus filhos sem saber, né? O açúcar é uma droga. Ele causa dependência. E ele tem efeitos psicoativos. Mas por que você não sabe disso? Porque tem uma indústria milionária faturando com açúcar. E não é interessante para eles que as pessoas saibam disso e parem de consumir o açúcar, né? Mas o que a gente pode fazer então? Primeiro eu quero falar para você que está vendo isso e está pensando assim, eu não vou deixar de comer açúcar, açúcar é bom. Eu quero te convidar a estudar um pouco mais, a entender o que realmente é o açúcar. Ou você pode simplesmente continuar consumindo açúcar e ter alguma doença e depois que tiver a doença você vai querer pesquisar. Mas você pode pesquisar agora e entender o quão mal faz o açúcar e quão importante é tirar ele da sua alimentação. E para você que já entende o quão mal faz o açúcar e já tem tentado, mas tem dificuldades, eu quero sugerir o seguinte: você não precisa tirar o açúcar completamente da sua alimentação do dia para a noite, mas você pode ir tirando aos poucos. Um café que você toma sem açúcar já vai te ajudar a acostumar seu paladar para um paladar sem açúcar. Quando você acostuma-se a tomar um café sem açúcar, você passa a gostar realmente do café, não do açúcar que tem no café. E quando você está acostumado a tomar um café sem açúcar e toma um café com açúcar, você acha ruim, porque está tirando o gosto do café. Então fica aí um teste. Pelo menos 15 dias. No começo vai ser difícil, porque você vai achar amargo. Mas se você ficar tomando pelo menos 15 dias, já vai dar para o seu paladar ir acostumando. E você vai começando a tomar gosto pelo café sem açúcar. Então faz esse teste aí. Começa aos poucos e tirando o açúcar da sua alimentação, porque assim você vai iniciando esse processo de limpeza do seu corpo,
para poder absorver o que realmente faz bem. Primeiro, vamos diminuir o que faz mal, para depois começar a entender e aprender o que realmente vai nos fazer bem, nos vai trazer um corpo saudável, um corpo perfeito, uma saúde inabalável. E se você gostou, eu peço que me dê um apoio aí para mim continuar. Eu quero fazer muitos vídeos desenvolvendo esses assuntos que eu já comecei a falar, e destrinchando e aprofundando. E eu tenho muitas ideias e para me colocar para frente. Eu quero ver se vocês estão gostando, se vocês estão curtindo. Então comenta, compartilha, curte, que é a forma que eu vou entender que vocês estão gostando e eu vou fazer mais. Obrigado, pessoal, e até mais.